Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Voltando agora para o nosso segundo momento com ciências. Hoje vamos ter assunto novo. Vamos falar sobre plantas. Quem gosta aí de falar de plantas? Vou apresentar meu girassol. Estão lembrados do meu girassol? Que eu comecei a plantar lá no início da primavera. Já se passaram aí um mês e alguns dias assim. Perdi algumas mudinhas, outras estão nascendo, estão crescendo, estão caminhando. A previsão aí é para nascer girassol em dezembro. Tô torcendo, né? Mas por que estou falando isso? Porque eu estou vivendo um processo de desenvolvimento. Eu plantei, cuidei, germinou, né? Tá crescendo e aí eu tô observando um diário, um dia após o outro, né? E ver se vai florescer, né? Então, esse processo todo que eu estou falando aqui, para vocês estou vivenciando, é o que vamos ver nessa unidade que vamos começar hoje, que é a unidade 6, as plantas. E aí, eu até também fiz um trabalho com vocês lá atrás, de geografia, sobre... Foi vocês do segundo ou foi do terceiro, que eu fiz um jarrinho como eu não tinha esse processo aqui, uma semente, eu fiz com milho de pipoca. E aí, uma semana eu já tava com um capinzinho e já tava servindo para os meus pets aí, que eles gostam. Quem tem pet em casa, uma ótima dica é plantar milho de pipoca. Gente, nasce uma graminha que os gatos adoram. E quem sabe eu não faço com vocês aqui. Se eu fiz com o terceiro, que agora é turmas assim, acabo que troco. Mas se eu não fiz com vocês do segundo e fiz com o terceiro, eu faço com vocês aqui do segundo, tá certo? Não tem problema. E vamos acompanhar esse processo aí das plantas. Então, hoje, agora, na aula de ciência, vamos fazer página 80 e página 81. Vamos fazer uma leitura. Vamos introduzir aqui esse assunto novo da unidade 6, plantas. E aí, na próxima aula, a gente vai dando continuidade, tá certo? Mas antes, quero deixar aqui para vocês a atividade para casa no livro de ciências. Vocês vão colocar aí na página 79, tá? Brincando. É uma produção de texto super legal que vocês vão fazer aí. Página 79, já vou até explicar a atividade de casa, já que a gente já tá com a página aberta. Coloquem aí, pega o lápis de vocês, escrevem aí para casa, 9 de novembro. Tem leia a história em quadrinhos e depois escreva no caderno o que você supõe que Mariana falou para o funcionário do setor de achados e perdidos. Por fim, relate sua ideia para os colegas da turma. Vocês podem registrar essa atividade, mandar para a gente, como também pode fazer e deixar aí no caderno de vocês. E quando eu pedir uma atividade explicativa, vocês possam vir futuramente apresentar, tá bom? Fiquem à vontade. Quem quiser mandar registro, manda. Quem não quiser, por enquanto, não é valendo nota. É só participação. Então, você vê que a Mariana, ela vem andando, né? Aí na primeira tirinha, e meio que ela começa a olhar assim para um lado e para o outro e ver aquela poluição, né? Fábricas, muita poeira, muita fumaça. E ela atravessa aí a ponte e começa a ver o rio, né? Peixes mortos, esgoto, pneu, dejetos. E ela continua caminhando. E aí, cadê as árvores? Cortaram as árvores. Então, ela vai lá no setor de achados e perdidos e pergunta para o rapaz. Eu acredito que ela deve estar perguntando: ora, cadê o jardim? Cadê as árvores? Cadê os pássaros? Cadê a fauna e a flora? Perderam? Roubaram? O que aconteceu? Como é que eu faço para achar? Talvez seja isso que ela esteja conversando aí com o rapaz no balcão de achados e perdidos. Talvez ela ache que tenha se perdido alguma coisa aí, no que ela observou que o clima, o ambiente está errado. E ela foi procurar saber se ele sabe alguma coisa, onde é que tem essas árvores, onde tem essas plantas, esses animais, os peixes. Então, vocês vão fazer aí no caderno de vocês, vão imaginar aí o que a Mariane pensou
durante esse passeio dela e o que fez ela ir no balcão de achados e perdidos e perguntar para o rapaz onde está. Você vê que pelo que ela explica aí, está passando a imagem da cabeça dela, para vocês entenderem o que ela está pensando. Então, vocês vão fazer uma produção de texto aí no caderno, tá bom? E nessa nova unidade 6, que vamos iniciar agora, vem falando sobre as plantas. Então, vamos ver aí características, vamos conhecer o ciclo da planta, que é esse ciclo que eu estou vivendo com o meu girassol. Esse exercício diário, porque o girassol para florescer são 70 dias, minha gente. Olha só. Imagina aí eu plantar um girassol e ficar acompanhando 70 dias o processo de evolução dele. E nesse processo ele pode crescer, ele pode morrer, ele pode dar uma praguinha, que é um fungo, né? Então isso aí é uma expectativa que eu tô assim, ó. E olha que eu perdi umas 3 mudas aí, mas tem umas que estão vingando. Mas eu vou trazer para vocês aqui no decorrer da aula. Vou mostrar para vocês, não se preocupem. E vamos entender a importância das plantas para a gente. A gente já sabe a importância, a gente vai só reforçar, não é isso? E aí, se eu não fiz com você a questão do milho, aí com vocês, esse processo, eu vou fazer com vocês, tá bom? Nem se preocupe, se for com o terceiro ano, eu faço com o segundo. Então, na unidade 6, vamos aí para a página 80, fazer a leitura, ó. De que as plantas precisam para viver? Já pensaram nisso? Então, vamos lá. As plantas ou os vegetais conseguem sobreviver em ambientes muito diferentes. Observe algum deles nessa foto. Na primeira foto, eu tenho um cacto, que mede aí 50 centímetros. O cacto chique-chique é uma planta que sobrevive em regiões secas e quentes. Gente, eu também tive uma experiência com cacto. O meu tio tem um sítio no interior e eu disse, olha, me traz umas mudas de cacto que eu quero plantar aqui. E aí ele trouxe os cactos, mas ele só foi lá e tirou o cacto, né, com raiz, lá da terrinha deles, e me trouxe. E aí eu plantei no jarro, cuidei, botei adubo. Sendo que esses cactos que eu percebi, do que ele trouxe sem areia, direto do ambiente que eles viviam para mim, esses cactos adoeceram com o tempo, deram fungo, deram uns piolhinhos nele, que são umas lendinhas. Então, eles não se adaptaram aqui na minha casa. Por quê? Porque eles estão acostumados na seca, num terreno pedregulho, onde as raízes dele se aprofundam. E no jarro ele não ia ter isso. Então, não se deram, né? Ele saiu do habitat dele para outro e morreu. Mas já outro que ele me trouxe, o mais novo, uma mudinha, veio num jarrinho com a própria areia lá do sítio. Ele arrancou a raiz junto com um bolinho de areia e plantou com o próprio solo de lá. E esse deu certo. Ele está crescendo, ó, tá saudável. Então, ele mudou do habitat, mas ele veio em condições mais específicas, com areia da própria terra dele lá, arenosa, seca. E eu percebi que não se pode aguar sempre. Então, depois eu vou trazer eles aqui para vocês conhecerem, os meus cactos. Inclusive, um deles se chama Francis Gleidson. Vou trazer para vocês verem também. E o pequenininho, que foram os que me restaram, tá certo? Fora os girassóis que eu tô falando aqui, que é uma aventura, minha gente. É planta, é animal. Olha, se vocês viram a minha casa. Então, vamos lá. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque, além de eu estar explicando para vocês, eu não tô retirando só do livro. Eu estou vivenciando, né? Como agora, eu tô com um projeto de começar uma horta. Então, eu vou vivenciar isso. Eu vou plantar, vou cuidar. E eu tenho mais propriedade para falar para vocês. Então, quando eu passar uma atividade explicativa sobre isso, vocês, ó, já vão pensando numa semente aí que vocês vão plantar. E aí, eu já tenho o pinheiro aqui na segunda imagem, que é uma planta aí que já é sobrevivente de regiões mais frias, né? Que neva, como a Sibéria, a Rússia. E eu tenho uma outra imagem, que é de uma planta sendo cultivada em um ambiente doméstico, que já é apropriada para um jarro. Tem que ver essas diferenças, né? Pessoa aqui aguando. Então, apesar de serem diferentes, esses ambientes têm tudo o que as plantas necessitam para crescer e sobreviver. Deles, elas conseguem retirar substâncias do solo,
do ar, da água e na presença da luz produzir o próprio alimento, porque as plantas fazem fotossíntese. Então, durante o dia, elas retiram o gás carbônico do ar e transformam em oxigênio, por isso que é tão importante para a gente. E mesmo que essas plantas são adequadas para jago, a gente bota adubo, a gente coloca vitamina, então tudo isso penetra na raiz e faz ela se desenvolver. Então, vamos ver o ciclo aí para a gente encerrar aqui essa aula da planta. Então, as plantas são seres vivos. Então, as plantas são seres vivos, portanto, elas passam por um ciclo. Todos nós que são seres vivos, todos que têm vida, passam por esse ciclo, que é nascer, crescer e podem se reproduzir e morrer. Então, eu estou naquela fase do meu girassol que eu plantei, ele germinou, ele nasceu, ele está crescendo e a minha expectativa é que venha trazer flores, né? Então, eu estou acompanhando esse processo pessoalmente. Então, por isso que eu estou dizendo a vocês que tanto eu estou lendo aqui, mas eu estou vivenciando. Então, aqui, ó, semente de laranjeira germinando. Aí nasce, cresce, já tem um pezinho aí da laranjeira desenvolvido, né? Depois passa para o processo de se reproduzir, que é dar frutos. Vocês estão vendo aí o pezinho já cheio de laranja. E aí ele vai produzir esses frutos, essas sementes. Vão vir pássaros que vão furar essa laranjinha e vai levar sementes para outros lugares. E aí depois a laranjeira vai envelhecer e morrer. Isso aí é um ciclo natural da vida. Então, gente, eu vou parando por aqui, tá certo? Sobre essa introdução sobre plantas, falando, né, apontando algumas coisas que a gente vivencia, apresentando para vocês esse processo, para quando for na próxima aula a gente já poder fazer essa pesquisa, ver o ambiente que elas vivem, se é aéreo, se é aquático, né? Se é terrestre, toda essa classificação a gente vai estar vendo e fazendo experiência ao mesmo tempo, tá bom, gente? Então, um beijo e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.